Seja bem-vindo à missão técnica da BCP na Alemanha. A SH Formas planejou para a missão técnica da BCP um dia repleto de entretenimento, aliado à engenharia e cultura. Nossa primeira parada aqui em Munique é o Museu Alemão de Tecnologia. Fundado em 1903 pelo engenheiro Oskar von Miller, o Museu Alemão tem a grande maioria de seu acervo voltado principalmente ao campo das ciências exatas e tecnologia. Primeiramente, você entra com os olhos de engenheiro, você olha aquela... Você está no Museu de Tecnologia. Então, primeiramente, você olha com aquilo. Depois, no segundo estágio, quando você já começa a se acostumar com o ambiente, aí você começa a olhar como uma visão de uma pessoa que não... Principalmente acompanhada da minha esposa, que não tinha técnica da engenharia e ela entendeu de muita coisa o porquê que acontecem as coisas através das informações que a gente teve no museu. Com a preocupação de retratar o desenvolvimento histórico do conhecimento científico e tecnológico, a coleção do arquivo do museu engloba as áreas de transporte, aeronáutica, astronáutica e história da física e química. Eu acho muito rico, não somente para ver a parte de novas tecnologias, mas também a questão do network, né? A gente está aqui com a missão com gente de todo o Brasil. Então a troca é muito interessante, porque nessas conversas, né, cada um troca, olha, a minha tecnologia está assim, não, eu estou fazendo dessa forma. Então é muito rico esse network. Não é somente as visitas técnicas em si, né? A gente vê nessas novas tecnologias de primeiro mundo, né? A gente levando isso aí para o Brasil, mas entre os próprios empresários também. É muito rico isso aí. São mais de 120 mil objetos e 800 mil livros históricos que ilustram a evolução da tecnologia. As principais atrações incluem a mineração, máquinas motorizadas, uma seção de navegação, matemática de grande porte e uma seção só de aviação e astronomia. O museu foi uma experiência ímpar, né? Esse país é um país que a gente sempre admirou e admira pelo desenvolvimento de tecnologia. Então eu estava comentando com os colegas durante a visita, aquilo ali respira engenharia, respira tecnologia. Então esse país passou por que já passou e se reergueu e buscando sempre inovações e tecnologia. Foi muito legal, uma experiência interessante, né? Nós vimos ali reunidos vários protótipos, vários exemplos de vários tipos da engenharia e foi uma experiência interessante. Já tinha ouvido falar, né? E foi legal ter participado. Recomendo a todos que estiverem em Munique não deixar de conhecer o Deutsche Museum. Apesar da possibilidade de reservarmos horas intermináveis para este passeio, temos que seguir viagem, pois um grande gigante da engenharia nos espera. Para fechar o roteiro de visitas técnicas da missão organizada pela BCP e oferecida pelos seus parceiros, a SH Formas resolveu mostrar um verdadeiro gol de placa da engenharia moderna, o Allianz Arena. Inaugurado no final de abril de 2005, o Allianz Arena é considerado o mais original e artístico estádio de futebol na Europa, pois inclui um número variado de técnicas pioneiras. So the stadium consists out of 120,000 cubic meters of concrete and 22,000 tons of steel. The parking ground in front of the stadium consists out of around 80,000 cubic meters of concrete and 14,000 tons of steel. So a lot of material inside. Localizado na parte norte de Munique, é o estádio oficial dos times TSV 1860 e o famoso Bayern de Munique. Muito do que foi visto particularmente aqui nessa obra, né, que serviu como uma das referências para a Copa do Mundo, foi realizada na Alemanha, podem ser aplicadas
em cidades, sedes da Copa lá no Brasil. Particularmente lá em Recife, a gente vai construir uma arena. Então, é bastante pertinente o conhecimento dessa tipologia de obra para você executar, projetar e executar uma obra e evitar alguns erros que porventura possam ter ocorrido aqui também. O projeto teve um investimento aproximado de 340 milhões de euros e foi executado pelo escritório suíço Herzog & de Meuron. Palco da abertura da Copa de 2006, o estádio tem sido apresentado internacionalmente como expoente de uma possível vanguarda arquitetônica em edifícios esportivos. Isto devido a uma série de inovações introduzidas pela obra. A estrutura interna do estádio, né, para o pessoal, o público, né, para você participar dos jogos, a estrutura, eu achei o campo pequeno em comparação com os campos nossos lá, e eu acho que a Copa no Brasil, por exemplo, Minas Gerais é uma das sedes da Copa do Mundo, e a ideia desse estádio ao redor do mundo está levando para lá. Inclusive lá tem um projetista nosso que está pegando muita ideia do Allianz Arena. A arquibancada, por exemplo, tem capacidade para até 66 mil espectadores sentados e alcança o máximo de inclinação que a arquitetura e engenharia de hoje em dia conhecem, 34 graus. Caminhando pela edificação, a equipe da missão técnica da BCP descobriu que o formato de Zeppelin é resultado de 350 vigas ligadas às paredes de concreto armado. E a estrutura é composta por peças de concreto protendido, que dão este aspecto arredondado ao edifício. Nós conhecemos isso, a gente utiliza essa combinação nesse tipo de obras, em grandes espaços. O Brasil não tem uma tradição muito de uma construção totalmente de aço, e construções de aço, por exemplo, em edifícios residenciais. Mas quando você chega numa obra desse porte, você tem que usar todas as tecnologias possíveis para conseguir obedecer à arquitetura, a tudo aquilo para que ela foi planejada. A vedação externa apresenta 1.056 painéis à prova de fogo, com formato de diamante, que são divididos em 29 anéis de 700 metros de comprimento. O conceito, né, na realidade, o que nós vimos nessa visita é o que permeia, é o que sustenta o conceito da comunidade da construção. Né? O que nós dizemos desde o início, a partir do nascimento desse projeto, né? É que as coisas sozinhas, elas não se fazem acontecer. Então a integração, né, de todos os agentes, o projetista, o fornecedor, a empresa da forma, a empresa do concreto, né, a mão de obra. Então nessa obra está demonstrado mais uma vez que você tem empresas adequadas e corretas e um bom planejamento, conseguimos efeitos realmente impressionantes. Com os preparativos para a Copa de 2014, aqui no Brasil, a visita da missão técnica ao Allianz Arena revelou um possível intercâmbio de técnicas e a possibilidade de se desenvolver novas tecnologias para a construção dos nossos estádios.